Deus sabe do que nós precisamos quando nós abraçamos para a nossa vida a palavra de Deus com confiança, nos rendemos a ela, nós vemos o efeito dela. Tudo é obedecê-la. Se o Senhor me manda uma palavra e aquela palavra entra, eu tenho o discernimento do que o Espírito está falando e eu me alinho, minha vida muda. E quanto mais eu leio as Escrituras, mais convicta que tudo que nós tratamos como muito complicado está ao alcance da nossa mão com uma decisão rápida, como Abraão. Quando Deus disse, entrega Isaac no Moriá, na manhã seguinte, ele estava lá. 3 dias depois, ele estava lá. 3 dias depois, terceiro dia, que é do que eu vou falar agora, do terceiro dia, ele estava oferecendo Isaac, Deus não deixou. E ali ele ouviu a voz do Senhor segunda vez. E o Senhor disse, não tem mais condição. Agora eu vou fazer. Não importa mais nada. Eu vou fazer. Então, a expressão de Deus foi, agora eu sei que você me teme, porque você não me negou o seu único filho. Então, eu acredito, primeiro, em tudo que Deus faz, Deus primeiro dá uma visão para a gente. Então, Ele nos deu que visão? A visão do vinho novo. É exatamente isso. Nós temos uma visão para nos agarrar, nós temos uma promessa para nos agarrar. E quando eu me torno prisioneira daquilo, possuída, eu possuo a promessa, eu estou deixando claro para Deus, eu creio. O Senhor deu uma visão do tabernáculo e disse para Moisés certificar de fazer tudo de acordo com o padrão. Por quê? Porque ele ia fazer uma cópia aqui daquele que está no céu. Então, tudo que Deus nos direciona a fazer, é certo que Ele vai dar clareza e o passo a passo ali. Ele está mostrando para nós. A arca foi dada com medidas, tudo bem específico, o tabernáculo, tudo que foi feito, desde a arca, a mesa, tudo que foi feito para o tabernáculo, o templo, o Senhor deu a planta com as medidas certas, nada na Bíblia está por acaso. E aí o que nós vamos entender? Que Deus, Ele trabalha Ele tem um padrão. Tem um padrão. 2025 para nós é um ano de mais graça. Se nós multiplicamos 5 vezes 5, 25, é muita graça. Eu levo em consideração números, porque tem até na Bíblia um livro que se chama Números. E eu já falei, acho que eu falei ainda em Kissimmee, que 1 na Bíblia fala de unidade, 2 de acordo, 3 de ressurreição, de trindade, 4 dos 4 cantos da terra, os 4 evangelhos, 5 da graça, 6
número do homem. O homem foi feito no 6º dia. As talhas, 6 talhas para serem enchidas pelos homens. 7 é perfeição, plenitude. 8, recomeço, porque lembra, de 7 em 7 é um ciclo de 7 anos. Aí, no 8º, recomeça, recomeço. Então, às vezes as pessoas, elas ignoram coisas que tem um padrão. Deus tem um padrão. Deus trabalha, opera por padrões. E eu preciso ser guiada por Ele e estar atenta ao padrão de Deus. O que eu acredito? E eu sei que nenhuma palavra vem por acaso. E essa vem para tirar algumas pessoas da inércia, da acomodação, da sua preguiça espiritual, da negligência para com a sua própria vida espiritual, daquele sentimentalismo. Porque você nunca na sua vida vai ser uma pessoa grandiosa, vai fazer grandes coisas, se você for movida por sentimentos. Eu nunca vi uma pessoa dominada pelos sentimentos ser uma pessoa vitoriosa. Nunca. Todas. Continua sendo assim, sempre foi assim. Às vezes a pessoa tinha dons, ela até tinha talentos, ela tinha uma capacidade. Às vezes a gente encontra pessoas que têm, mas ela não tem força emocional. Ela não acredita, ela se distrai facilmente com os sentimentos, ela tira conclusões precipitadas. Deus até coloca ela em coisa grande, mas a cabeça dela não é compatível. Ela não tem uma mentalidade para o que Deus está dando a ela. O que adianta? Deus não é responsável pelo meu potencial. Ele é responsável de cumprir a promessa. Então ele vem e fala, você crê e eu cumpro. O que você vai fazer, eu te dou graça para fazer. Se você não vence sentimentos, emoções, você fica olhando para lá e para cá, e pende para cá, e pende para lá, porque tem gente que vive assim. Ela vive com base nos sentimentos. Por que o nosso país está do jeito que está? Porque não tem sofrido uma renovação mental, não tem uma firmeza de caráter, emoções fracas, facilmente se pega em coisas pequenas, que eu quero trazer um pouco do que eu ainda falei no início, que é o que eu vejo acontecer. As pessoas começam a se envolver com as notícias do momento. E ao invés delas olharem para Deus, elas começam a ceder para isso e a falar a língua de todo mundo. E é exatamente isso que o mal e seus instrumentos querem. Que você acredite tanto que não dá para sair de uma crise, de uma dificuldade, que você comece a aceitar menos, cada vez menos. E o que você acha que acontece com a cabeça de uma pessoa que está o tempo todo falando da crise, da dificuldade, que as coisas estão caras, ela está matando qualquer possibilidade de grandeza, qualquer coisa que pudesse crescer dentro dela, ela está matando.
porque ela está reduzindo a mente dela, ao invés dela ampliar, ela está reduzindo ao momento, à crise, às dificuldades. E aí alguém poderia perguntar, ué, mas está caro mesmo, o que eu vou fazer? Bom, a Bíblia me ensina a chamar a existência que não existe. Está caro. Deus não pode me dar segundo a minha necessidade? Então, para onde que eu vou? Deus vai suprir as minhas necessidades. Eu vou repetir escrituras e dizer, Deus vai suprir minhas necessidades. Deus vai suprir minhas necessidades. Ele vai me dar de acordo com a minha necessidade. Na minha vida vai ser diferente. Eu não vou ficar lá, mergulhada naquele atoleiro de miséria, de decadência, de vitimismo, de decepção, de medo. Mas eu vou me agarrar à palavra, afinal eu sirvo um Deus grande. Eu ainda disse aqui alguns dados interessantes que faz com que muita gente abra a mente. Enquanto tem uma turma focada em coisa pequena, e aí não tem criatividade, mata seu potencial, não tem visão de crescimento, de progresso. Tem um outro lado que está pujante, que está em pleno crescimento. E peraí, se alguém pode, atingiu, está atingindo, por que eu não posso? Porque eu não tenho cabeça. Se eu não tenho cabeça, então eu não posso. Se eu não acredito, eu não posso. Então eu falei ainda na abertura, uma coisa interessante, que o Brasil tem a segunda maior frota de jatos privados. Tem ele pontos, a quantidade é maior no Brasil do que em qualquer lugar do mundo. As marcas que são sinônimo de poder, de força, estão no Brasil e crescendo com shoppings de luxo que não param de ser abertos, construídos. Interessante quando eu li que a Tiffany, que é uma marca de uma joalheria, assim, joias de altíssimo nível, tem uma, não sei se abriram outra, eu ainda não sei, mas que eu sei ainda é assim, uma na Quinta Avenida em Nova York. No Brasil já tem 6. Na pandemia, o mercado que mais cresceu foi de luxo. Foi a área que mais cresceu. E eles aumentaram os preços dos seus itens. As marcas famosas aumentaram, porque é para segregar mesmo, é para dar um desnível daquele, só quem realmente pode para poder ter. Que eu ainda trouxe à memória, lá atrás que eles fizeram, a Audi fez isso com a 3. Quando ele começou a ficar fácil, um outro público estava adquirindo, que não aquele da elite, eles aumentaram o preço do A3 para não deixar tão disponível, tão de fácil acesso
como estava sendo. A Ferrari custa 3 vezes mais no Brasil, tem ágio, as pessoas pagam para sair na frente dos outros, porque tem lista de espera. Detalhe, você só pode ter uma Ferrari se você tiver os requisitos que a marca exige. É a marca que determina que tipo de pessoa vai comprar o produto. Não é qualquer pessoa que pode comprar o produto. Então, quando você... E o que eu mostro? Por que eu mostro isso para você? Porque se você não abrir a sua mente, se você viver num mundinho pequeno, você vai sempre aceitar menos. Você nunca vai ser tudo que você poderia ser. Talvez você fique esperando o momento perfeito, ter as condições perfeitas para poder fazer alguma coisa. Particularmente, se eu tivesse esperado, eu não tinha feito nenhum livro. Eu não tinha feito um monte de coisas na minha vida. Essa é a mais pura verdade. Eu simplesmente me levantei. Eu me lembro quando eu decidi escrever o Desperte o Gigante Chamado Fé, eu simplesmente tive aquilo no meu espírito, me levantei. E já contei diversas vezes, fui para a chácara com as crianças e a minha mãe, e ela me ajudou com as crianças e eu fiquei ali. 4 dias, dia e noite, sentada naquele computador, e saiu o Gigante Chamado Fé. Me veio algo, escreve um livro. Eu sabia que era Deus me impulsionando, eu tinha que ter coragem. Me levantei e fui e fiz. Eu sei que foi Deus que me ajudou a fazer aquilo. Então, abra o leque. Se você ficar num mundinho pequeno, você não tem ideias, você não desenvolve ideias, não desenvolve projetos, não desenvolve crescimento, você não vai a lugar nenhum, você fica só ali, não é para mim, não consigo, está muito difícil, isso e aquilo. Agora, o mercado de luxo no país, nesse país aqui, cresce, vai muito bem, obrigada. Está pujante. Ninguém está preocupado. Porque essas pessoas, elas estão focadas em coisas grandes e elas não estão perdendo tempo, como muitos cristãos, com sentimentozinhos. É a coisa mais triste de ver um cristão que às vezes você vê que tem tudo para ir, mas é fraco. Às vezes o ímpio se mostra mais forte do que ele. A mente é pequena, fica presa em coisinhas. Ontem eu falei com alguém, onde eu até confesso que por um momento eu perdi um pouco a minha paciência, porque, de verdade, quando você está diante de pessoas que estão diante do maior projeto da vida, e elas começam a se pegar em coisinhas, sabe, coisas assim que você tem até vergonha pela pessoa? E toda vez que eu vejo alguém fazendo isso, eu me estresso mesmo e não nego. Eu fico sem a mínima paciência, que eu falo, cara, o que você está fazendo da tua vida? O tamanho do projeto que está diante de você para estar focado em bobagens. Mas tem gente que é assim. Vive num mundo à parte, lamentável, pequeno, de sentimentos. E não me deram, e não olharam para mim. E daí? Vença. O que você tem que fazer é vencer. É
É isso que nós temos que fazer na vida. Levanta todo dia e faça o que tem que fazer. É simples assim. Levanta e vai e faça o que tem que ser feito. Quando eu estava criando meus filhos, eu deixei muito claro isso para eles. Quando eu via um emburrado, chateadinho porque eu corrigi, eu só dizia para ele: rapaz, você vai me agradecer no futuro. E tentava, às vezes você via que estava tentando te mostrar, principalmente o Murilo, que ele fechava e tentava me mostrar que ele estava mesmo irado. E eu falava para ele: amor, preste atenção, eu não estou nem um pouquinho preocupada se você está com raiva. Se você vai me amar, não vai me amar. Eu não estou preocupada com isso. Sabe qual é a minha preocupação com a sua vida, meu filho? Que você vença. Se você vencer, nós dois vamos ser felizes. Apenas vença, meu filho. E tudo que eu puder fazer para você vencer, eu vou trabalhar para vocês vencerem. Foi isso com os dois, está o Fernando aqui. E até hoje a mesma coisa. Quando eu tenho que falar, eu falo e eu digo: sabe qual é a minha preocupação com vocês? Que vocês vençam e terminem bem na vida. É essa a minha preocupação. Então, o que eu tiver que fazer, eu vou falar para você o que eu tenho que falar, porque eu quero que você vença. Bispo, mas às vezes não estamos, e se? Essa preocupação, sabe, que às vezes eu vejo que é exagerada. É tanto sentimentalismo. Nós precisamos sair disso. Nós somos o povo que recebeu, de acordo com a Bíblia, a unção do boi selvagem. Ninguém pode nos domesticar. E quando você começa com sentimentozinhos e reduzindo a sua cabeça a nada, sabe o que acontece? Você está deixando botar julgo em você, canga em você. Canga em você. Exatamente isso. Então, eu creio que neste ano, Deus, olha aqui, isso está tão forte no meu coração, Deus vai intensificar suas bênçãos na nossa vida. Espere por muito mais, tome posse e declare isso na sua vida. Jabes fez esta oração e foi respondido, e o mesmo vai acontecer na vida dos que creem. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. E era para ser? Não. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Então Jabes significa dor, desgraça, sofrimento. O sofrimento vem cá. Mas Jabes, quando tomou consciência, ele não ficou lá: que nome minha mãe me deu, olha a sentença que a minha mãe jogou sobre mim. Não. Jabes se levantou, orou ao Deus de Israel: abençoa-me. Eu gosto tanto disso aqui que eu tenho um quadro na minha sala de jantar, porque eu quero passar e eu quero ter isso, eu me cerco de coisas que me lembram, entendeu? A minha decoração é a decoração que está alinhada ao meu estilo de vida. Eu nunca serviria para algum design, algum arquiteto fazer minha decoração. Porque eu quero viver rodeada do que eu acredito. Eu quero o padrão que está alinhado com a minha perspectiva de vida. Então, se alguém dissesse assim: isso não combina, ir lá, a casa é minha, quem está preocupado com isso? O quadro é meu, a casa é minha, a mensagem é minha, a vida é minha. Pronto, eu vou viver como eu quero viver. Eu não quero coisas ao meu redor que não me dizem nada. Eu quero coisas que falam ao meu coração, que me lembram o tempo todo: você pode mudar as circunstâncias. Abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guarda-me de males, livrando-me de dores. E Deus
atendeu ao seu pedido. Ele mudou o destino dele, se tornou o quê? O mais respeitado de sua família. Ore como Jabes, e você vai receber. Faça essa oração diariamente, talvez até como Davi fazia 7 vezes ao dia, com fé, e você vai ver mudanças. Quantos testemunhos que eu tenho de pessoas que adotaram para a vida a oração de Jabes e mudaram a vida, porque olha aqui quanto abençoa, abençoa-me, Senhor, e eu vou ser abençoada. Aumenta minhas terras, Senhor, e elas vão aumentar. Que a tua mão esteja comigo, me guarda de males, de dores. E o Senhor atendeu ao pedido dele, e ele, que era para ser o pior, se tornou o mais respeitado da família. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou o quê? Ao 3º dia, segundo as Escrituras. O que eu creio? Que nós estamos na primeira parte do 3º dia. Jesus vai voltar, mas nós estamos na primeira parte do 3º dia. E toda vez que você vê no 3º dia, o Abraão levou 3 dias para chegar no Moriá. Olha o que ele viveu. 3 dias depois que Roboão assumiu o trono, cada um pega o contexto. Então, se eu obedecer a Deus como Abraão obedeceu, eu vou receber definições para a minha vida. Se eu der a Deus o que Abraão corajosamente dar, o que ele está me pedindo como Abraão deu, eu vou receber respostas de Deus que eu nunca imaginei. Mas também, Roboão, quando não ouviu o conselho certo, 3 dias depois, ele perdeu 10 tribos de uma vez, porque ele foi um tolo. Isso quer dizer que algumas pessoas vão perder. Elas não vão ganhar, porque elas insistem em fazer do jeito delas. Elas insistem em ouvir os inexperientes, ao invés de ouvir a Deus, ouvir a palavra e se agarrarem a Deus. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Depois de 2 dias, então é tempo de Deus nos dar vida novamente. Vida espiritual, saúde, mudanças, ressuscitar o que está morto, ao 3º dia nos restaurará. Diga restauração. Sim, eu estou com essa palavra no meu coração. Diga restauração. Restauração. Ao 3º dia. Diga, há uma unção de restauração. Eu estou no início do 3º dia. Isso significa que o Senhor tem restauração para mim? Ele vai me dar vida novamente? Então, no 3º dia nos restaurará para que vivamos em sua presença. É tudo. O que ele está fazendo? Ele quer nos levantar e restaurar para quê? Para que vivamos em sua presença. Tudo é para ele, é para que vivamos em sua presença. O que ele quer fazer é para que vivamos em sua presença, porque o que aconteceu é que Deus fez muito por muitas pessoas, mas elas não foi para a presença dele. E é por isso que elas sofreram perdas e vergonha, porque elas não usaram para estarem na presença dele. É estar na presença dele, tudo é para a presença dele, é para estar na presença dele, a restauração é para estar na presença dele. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. O que é para conhecer? Conhecer, aqui conhecer é de forma íntima e revelada. Conheça o Senhor de forma profunda e esforce-se por conhecê-lo. Olha o que a Bíblia diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, mais do que nunca. Se você quer viver o que Deus tem para o seu povo, não é isso que está lá em Atos, acho que 3:22, se não me lembra direito, que ele restaurará todas as coisas antes de vir. Esse para a igreja é o melhor tempo. É o melhor tempo para o mundo.
o pecado vai subir ainda mais, mas a igreja vai subir? Sim, a igreja vai sofrer suas perseguições e ataques, obviamente que sim, mas é o melhor tempo, é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio de seus santos profetas. Então, ele restaurará as coisas, ou seja, vem um tempo de muitas restaurações. Ele virá não para uma igreja quebrada, ele virá para uma igreja restaurada. Ele não vem para uma igreja de cabecinha pequena, ele vem para uma igreja grande, que pensa grande, que acredita no Deus grande. Ele não vem para uma igreja quebrada, fraca, molenga, vitimista. Não. Ele vem para uma igreja forte, uma igreja guerrida, uma igreja vitoriosa, uma igreja forte, restaurada. E será que todos aqui, quantos que poderiam estar aqui, vai ver isso? Vai viver isso? Não é palavra da Cleo, é palavra de Deus. Tão certo como nasce o sol. O que eu disse? Eu não. O Espírito Santo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, presta atenção, como as chuvas de primavera que regam a terra. Deus tem as duas chuvas, a Serode e a Temporã. A Temporã prepara a terra para a semeadura. E a Seródia amadurece a colheita. Ambas cumprem seu propósito, conforme descrito em Joel, que eu já vou ler. Em Israel, a chuva temporã ocorre entre outubro e dezembro, irrigando os campos no período do plantio. Já as chuvas seródias, que são as últimas águas da primavera, março a maio, isso eu estou falando em Israel, garantem o crescimento dos frutos antes da colheita. Se as chuvas não vêm, você sabe, afetam a colheita. E já vimos as duas chuvas em Israel, isso aconteceu, se encontrarem. A Temporã se encontra com a Seródia. Em Joel diz que o Senhor nos dará as duas chuvas, tudo no primeiro mês, plantio e colheita. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Não é palavra minha, é palavra de Deus. Então, a temporã é para a semeadura e a seródia amadurece. Então, o que o Senhor está dizendo? Planta. Planta porque a sua semeadura vai funcionar. Eu vou mandar a chuva que vai ajudar na semeadura e eu vou mandar a chuva de bênção, a chuva do Espírito, que vai amadurecer o que você plantou. E isso levando para almas, mais do que nunca nós temos que plantar nos corações, porque Deus vai mandar as duas chuvas, a colheita vai vingar e o fruto vai amadurecer. E nós teremos o resultado das duas chuvas. E ele fala delas se encontrando este ano. Eu creio que é o início desse tempo, desse terceiro dia.
Mas isso é para quem crê. Lembra que Deus opera em padrões. Então, isso significa que eu posso seguir exatamente como Ele sempre trabalhou. Então, olha vai prestando atenção nas Escrituras. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro, encontraram removida a pedra do sepulcro, quer dizer, bem cedo, no início do terceiro dia. Elas já encontraram o quê? O túmulo vazio. Deus quer deixar túmulos vazios. Ele quer trazer a vida. Bem cedo, chegaram e viram que ele havia ressuscitado, estava no início do terceiro dia. Então, ele ressuscitou e dará vida ao seu povo. Ele fala de vida. Nós veremos um povo forte se levantar da morte espiritual. Hoje tem hora que é até desanimador. Você está pregando, você luta com as pessoas, e é um que não quer, é uma moleza de cá, outra de lá. E cada dia mais heresia surgindo por toda parte. Mas nós temos uma promessa de Deus e nós temos que nos agarrar a ela. Que um povo forte se levantará. As bênçãos do terceiro dia vão acontecer intensificadas e mais rápidas. Mais rápido do que nunca. E à medida que nós vamos ouvindo isso, nós temos que ter o tempo todo um amém dentro de nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que Deus tem nos pedido é para crermos. Seja feito conforme a sua fé. Se nós continuarmos pegando a palavra e não colocando a fé, não misturando com a fé, nós vamos perder nosso tempo, nossa vida, nosso destino. Depois de 2 dias nos dará a vida. Veremos uma volta para o Senhor, muitos retornando. Eu sei pela palavra. Hoje parece que não. Parece que é bater às vezes em ferro frio. Um povo com coração duro. Uma indisciplina, uma negligência. Mas eu tenho que crer na palavra. No terceiro dia ressuscitará. Veremos muitos. Por isso que você tem que crer nisso aqui. Porque talvez você tenha um ente querido que parece que quanto mais você ora, pior a criatura fica. E o Senhor vem e Ele traz essa palavra para você, como pai, como mãe, como irmão. Para nós, como líderes. Porque isso fortalece a nossa fé. De acordo com a palavra, muitos retornarão, muitos serão libertos, curados, veremos um lindo avivamento de acordo com a Bíblia. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali, então fala do quê? Restaurações de casamentos, de famílias, de alegria, a alegria do quê? Do Espírito. Deus trazendo algo que ainda não experimentamos. A geração Eutico, muitos jovens sendo salvos e cheios do Espírito Santo. Como Eutico que caiu da janela do terceiro andar, porque estava onde? Por que ele caiu? Porque estava na janela. Estava na janela. Aqui fala de uma geração distraída, a geração Eutico, essa geração que até vem na igreja, mas para ficar na janela. E que por fim acaba caindo. E caindo feio, e morrendo na fé. Aqui fala de uma geração distraída no terceiro dia, mas será ressuscitada. Assim como ele foi ressuscitado por Paulo, essa geração também será levantada pelo poder de Deus. No primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo
Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Bom, você conhece a história. Paulo desceu, orou por ele, ele ressuscitou e os pais, a família levou ele embora, ressuscitado, bem. Não há dúvida que essa é a geração Eutico. Um povo distraído na janela do celular, na janela do computador, na janela do tablet, na janela do videogame, na janela das séries, na janela do prazer, nas janelas da vida. E com isso tem caído, tem morrido espiritualmente, mas o Senhor ressuscitou, vai ressuscitar, vai levantar. Eutico, por incrível que pareça, significa boa sorte. E o que significa a boa sorte da igreja? Caiu de um lugar alto, porque a igreja é o lugar mais alto que uma pessoa possa estar. A boa sorte da igreja caiu de um lugar alto. No entanto, nós veremos muitos Euticos voltando. Esse será um tempo de vida e restauração, que começa nesse ano. Multidões estão no vale da decisão. E este é o dia, o ano. E, obviamente, hoje é o dia para entendermos essas coisas e abraçarmos no coração e na vida. Há uma unção evangelística, um fluir evangelístico. O vinho e a alegria haviam acabado, mas o Senhor está aqui, ó, haverá um avivamento na alma. Como disse, nos casamentos, nos corações. Há uma unção evangelística, um fluir evangelístico, por isso que nós precisamos abrir a boca e pregar. Pregue para os seus funcionários, pregue, traga-os para a igreja, pregue para os seus familiares, traga-os, pregue para os amigos de trabalho, pregue para as pessoas que você conhece, e expanda, deixa Deus usar você. E não se preocupe, plante e deixa com Deus. E pelo amor ser atraído perpetuamente, muitos serão atraídos pelo amor do Senhor. Este é o seu ano. Creia, é o ano de cura, de salvação, de libertação, de definições. Ele tem refinado para definir, Ele tem abalado para ficar só o que não pode ser abalado. E algumas pessoas estão, de novo, eu estou vendo, gente, entramos no 4º mês, eu estou vendo gente perder, já tomando decisões para perder o ano. Porque é aquela repetição de história, atitudes viciadas, uma mentalidade que nunca rompe. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração, vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos, a sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria, defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Aqui mostra o quê? Uma mudança de planos, uma cura impossível, restituição, aumento de dias. Também Ezequias estava cercado por Senaqueribe, e o Senhor deu vitória, longevidade e vida nesses dias.
uma vida de verdade, vida longa, com qualidade. Ele mandou Isaías, cujo nome significa o quê? Salvação, para anunciar tudo isso a Ezequias. A salvação foi até Ezequias e anunciou tudo que o Senhor ia fazer. E qual era o propósito que eu li para você? Dele estar na casa do Senhor. O propósito é estar na casa do Senhor, e é isso que muita gente não entendeu ainda. Muitos têm diminuído o tempo de vida por causa do pecado. Quantos que têm atrasado a vida e perdido vitórias por causa do pecado? Mas os que estão na presença de Deus estão atraindo anos de vida, a bênção da longevidade. E você só tem longevidade com uma saúde boa, perfeita. Qual é o sinal de que tudo isso vai acontecer? Ele perguntou, o relógio de sol foi o sinal. A sombra voltou 10 graus. Então nós podemos ver o quê? Um renovo de vida. Um renovo aqui. E o vinho que Jesus fez de alta qualidade, isso fala de aceleração. Olha tudo que Deus fez por Ezequias. Parecia que estava perdido, ele mudou. Olha tudo que ele fez. O vinho tinha acabado e olha o que foi feito. No terceiro dia. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela, estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E lhe perguntou, que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino lhe será dado. Bom, você sabe muito bem que Esther se tornou rainha porque foi favorecida por Deus. Você sabe que isso aqui ela não podia fazer. Ela foi ela infringiu, ela passou por cima de uma lei, estando em jejum 3 dias e 3 noites, para defender o seu povo. 3 dias depois, ela faz uma coisa que ela sabia que ela não podia fazer. E ela encontrou o quê? Favor. Ela fez 3 dias e 3 noites de jejum e após foi ao rei. E este levantou o cetro de favor. Isso significa o quê? O que ela recebeu? Favor. 3 dias depois, favor. Este é um tempo de grande favor. Ela se vestiu de vestes reais, diz a Bíblia, que para nós são vestes de justiça. Deus nos quer vestidos de vestes de justiça, para que Ele possa fazer tudo o que Ele quer fazer na nossa vida. Ela não se apresentou de qualquer maneira, ela se apresentou com as vestes reais. Nós não podemos viver o favor, receber o favor do rei, tocar no cetro, na ponta do cetro do rei, se nós não estivermos vestidos de justiça, a justiça de Deus, vestidos da sua palavra. Isso tem que entrar nos corações. Porque há muita perda. Eu vejo pessoas perdendo a vida, o tempo, as oportunidades, porque nunca evoluem com a palavra está levando as pessoas a crescerem, mas a pessoa insiste em ficar no mesmo lugar, com a mesma mentalidade. Aquele padrão que nunca funcionou, que não é admirável, que não é agradável, que não leva a progresso, que não impacta ninguém. Ela encontrou favor com o rei e tocou no cetro de ouro.
o rei nem sempre estendia o cetro, mas para ela sim. E quando fazia, a pessoa encontrava favor. Ela encontrou favor. Quando uma coisa que aconteceu, ele levantava o cetro, mas nem todo mundo podia tocar na ponta do cetro. Por quê? Porque quando ele permitiu que ela tocasse o cetro, estava dizendo que seu reino também era dela. Porque se a pessoa tocasse no cetro, ela tinha direito ao reino. Ele levantava, podia levantar o cetro para alguém, dar favor para alguém, mas não tocar no cetro. Ele levantou e deixou que ela tocasse no cetro. Quando ela foi coroada, ele não permitiu que ela tocasse o cetro. Leia o texto e você vai ver. Ele colocou a coroa na cabeça dela, mas não permitiu. Agora ele a favoreceu altamente, vai muito além. O favor que ela recebeu aqui foi muito além do que quando ela foi coroada. Era um favor muito maior. Neste tempo, a esposa não herdava tudo e sim o filho. E aqui ele a fez herdeira de tudo. Obviamente, que leva para Jesus. Por causa de Jesus, nós nos tornamos herdeiros de Deus, cordeiros com Ele. Ele permitiu que tocássemos no seu cetro de favor e nos salvou. Então, quando você entende isso, a sua vida muda completamente. Porque nós tocamos no cetro. Mas o Senhor está falando conosco, trazendo essa palavra e dizendo, eu tenho muito mais favor para o meu povo. Eu tenho mais favor agora do que você jamais viveu e experimentou. Então prepare-se, você terá mais favor. E com pessoas que realmente importam. Porque ela teve favor de alguém que realmente importava, que era o rei. Você terá favor com pessoas importantes, que fazem a diferença, pessoas de autoridade. O rei era muito importante, deixou ela tocar a ponta do cetro. E Deus está dizendo isso para cada um. E você precisa estar se apossando disso e crendo. Ore como Jabes. Peça bênçãos e bênçãos. E creia. São bênçãos com propósito. Faça tudo o que sabe que o Senhor tem direcionado você. E você vai viver o melhor ano da sua vida até então. Creia. Creia, se você crer, você vai experimentar cura, restaurações impossíveis. Uma medida de favor como nunca viu. Experimente uma reversão dos efeitos do tempo. Lembra que o Senhor falou em Joel que ia restituir o tempo, restituir os anos perdidos. Restituição de dias. É o que o Senhor está falando. O contexto de onde aparece o terceiro dia mostra o padrão de Deus e os acontecimentos. E o Senhor está mostrando para o seu povo, inclusive dando para nós, de palavra profética, exatamente uma passagem que fala do terceiro dia. O terceiro dia o Senhor foi no casamento e o vinho acabou, mas Ele transformou a água em vinho, de uma maneira inexplicável, rápida, sobrenatural. E ninguém nunca tinha bebido um vinho daquele. Será que isso é pouco para algumas pessoas, meu Deus do céu? Será que nunca vai entrar nos corações a verdade, a seriedade, a grandeza da palavra na vida daquela pessoa que acredita e possui com toda a força? Possui. Será que algumas pessoas vão viver a vida delas inertes, acomodadas,
Aquela vidinha de sempre, onde houve uma coisa como essa, é interessante, não cria vida. Não acontece nada, a pessoa não crê, ela não rompe para viver o que o Senhor está dizendo. Isso é para você. É para você. Você precisa crer nisso aqui, porque é para você. É o que aconteceu com Jabes, com Esther, com tantos, com Ezequias. Pessoas que creram na palavra, se alinharam e viveram. Amém.